Os municípios fluminenses não dependem apenas dos royalties do petróleo. Em 2012, as obras de infraestrutura para os eventos esportivos e investimentos industriais em diferentes setores tiveram forte influência na arrecadação das cidades. Os números são do Anuário das Finanças dos Municípios Fluminenses de 2013. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre os investimentos que estão acelerando a receita dos municípios fluminenses, estão aqui a presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro, a Codim, Conceição Ribeiro, e o prefeito de Queimados, Max Lemos. Conceição, nos últimos anos a gente tem acompanhado o Anuário das Finanças dos Municípios Fluminenses e visto o crescimento do Estado. A gente, nesse de 2013, consegue ver um crescimento maior ainda, quer dizer, essa perda da dependência dos royalties do petróleo. Como isso se reflete? Em quais investimentos a gente está falando? Bem, isso reflete um posicionamento do governo, Sérgio Cabral, que foi a descentralização dos investimentos, né? Isso já começa a aparecer porque muitas obras estão sendo feitas. Por exemplo, a da fábrica da Nissan, que vai produzir 200 mil veículos, ela inaugura em abril do ano que vem. Então, todo esse gasto para a construção da obra já está refletindo na finança dos municípios da região. Então, isso é que acaba proporcionando essa liberdade que os municípios estão tendo dos royalties. Queimados se destacou nesse ano nas finanças dos municípios com um crescimento de 30% em relação ao ano passado. A gente está falando de muitos investimentos na cidade, né, prefeito? A cidade tinha apenas 7 fábricas funcionando no distrito industrial, 2 num desânimo grande para sair, ia reduzir para 5. Nos últimos 4 anos, completar agora 5 anos, nós recebemos 34 novas fábricas de vários setores da economia e recebemos um número grande de empresas de logística. Pra você ter uma ideia, Queimados passou de 1 bilhão de investimento privado nesse momento. Desde que nós assumimos uma política interessante da relação com o governo do Estado. O Estado tem sido um grande fomentador do crescimento das cidades, e nós aproveitamos esse evento a favor, juntamos as forças e Queimados efetivamente recebeu um grande número de investimentos. Uma política municipal também de incentivo para... Sim, claro. Além de você ser uma porta aberta para o empresário, de você estar à disposição todos os dias, eu acho que é a principal receita. O empresário quer investir, quer faturar rápido. Então você tem que facilitar desde que você cumpra a legislação, mas tem que facilitar a vida do empresariado. Desburocratizar. Sim, tem que estar próximo. É no detalhe, às vezes, que você para uma obra, por exemplo. Às vezes é um detalhe para licenciar a construção, a licença ambiental. Então tem que cuidar disso com muita urgência, porque o empresariado ele quer investir, mas ele quer rapidamente faturar. E a cidade tem esse interesse, o Estado tem esse interesse. A gente está falando de um crescimento do ISS, que é a receita do município principal. O que isso reflete em termos de investimento da cidade de Queimados com esse montante que vai estar entrando novo? Nós fizemos as contas da seguinte forma: de janeiro de 2009 a janeiro de 2014, nós vamos ter crescido a receita do ISS 6 vezes. Então é um número extraordinário. O PIB de Queimados cresceu 89%, fruto da chegada das novas indústrias e das plantas logísticas. É uma geração de emprego em massa. Nós estávamos no negativo de geração de emprego, nós geramos 4.200 empregos nesses 4 anos. Então isso é fruto do quê? Da chegada das empresas, da chegada das plantas logísticas, que ainda poucas estão em funcionamento, ainda tem muita coisa para crescer, tem muita obra acontecendo, grandes fábricas, grandes marcas. Você imaginar, por exemplo, que uma fábrica como a Deca, que vai estar para inaugurar daqui a 60 dias, a fábrica está pronta. Vai ser a fábrica de louça mais moderna do país. Investimento de 100 milhões. São quase 700 empregos diretos gerados. E aí você vê a roda da economia acontecer. Não é só empregar na fábrica. Não é a nota tirada na fábrica, mas é aquele empregado empregado da cidade, carteira assinada, que vai para o comércio, vai consumir,
ele consumindo vai aumentando o ICMS, vai gerando mais emprego e a roda da economia girando. Isso tem acontecido no estado como um todo? No estado como um todo, a gente tem um destaque muito grande para o sul fluminense, que todos estão sabendo, da chegada da Land Rover. Que a gente conseguiu, na verdade, no sul fluminense, consolidar o polo automotivo. Mas a felicidade que a gente fica é que isso acontece todo na Baixada Fluminense, na região metropolitana, que é o grande problema, porque você tem uma população muito grande e você tinha uma ausência de geração de emprego. Até então ela era uma dinâmica alimentada pela cidade do Rio de Janeiro. Pela cidade do Rio de Janeiro. Então essa descentralização, indo para Queimados, por exemplo, como o prefeito está dizendo, indo para Caxias, por exemplo, com a fábrica da Coca-Cola de R$1 bilhão, indo para Seropédica, por exemplo, com a fábrica da Procter & Gamble, que é uma fábrica de higiene bucal das mais modernas do Brasil. Quer dizer, você está conseguindo espraiar o investimento em todo o estado do Rio de Janeiro. E como é a receptividade do empresário? Como quando ele, por exemplo, está pensando no investimento e aí o senhor apresenta a possibilidade de Queimados como sendo o local para isso? Primeiro é a surpresa, porque até pouco tempo falar em Baixada Fluminense para grandes investimentos, para essa monta financeira que é colocada lá, era difícil falar, não existia essa possibilidade, não existia esse caminho. Muitos empresários até do próprio Rio de Janeiro não conheciam o Distrito Industrial. Não sabia que nós temos uma área importante, bem localizada, a 43 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, com gás natural, com fibra ótica, com energia à vontade, com água à vontade. Que essa infraestrutura é fundamental, quer dizer, o município que quer receber esses grandes investimentos precisa investir nisso. Né? Exatamente, porque a política do governo, quando cria distritos industriais, é exatamente para você definir na sua região onde é que você quer a indústria, onde é que você quer as residências e fazer o plano, né? E todas as empresas que sofreram com a localização, às vezes, e depois invadidas por residências próximas, elas têm muito medo de se instalarem numa área que ela pode ser mista entre urbana e industrial. Então, a elaboração de distritos industriais é uma vantagem competitiva extraordinária para o município. Hoje é um novo momento. Hoje você vê a Baixada Fluminense, no meu caso específico, como uma oportunidade. Você está na beira da principal rodovia do país, a 43 quilômetros do centro do Rio. Por que não crescia? Porque faltava essa sinergia entre o governo do Estado, entre o governo federal e o governo municipal, principalmente. Se eu te disser hoje, eu tenho mais de 500 mil de metros quadrados licenciados em planta logística. A Dutra sempre teve ali, Queimados sempre teve ali. O que faltava era justamente essa sinergia que hoje acontece. Queimados vai receber, por exemplo, agora o primeiro terminal logístico ferroviário do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Eu estou conversando com a presidente da CODIN, Conceição Ribeiro, e o prefeito de Queimados, Maxi Lemos. O senhor estava falando de um investimento de 100 milhões na MRS Logística. Aí vamos contar um pouquinho mais. É verdade. Nós temos várias plantas rodoviárias sendo construídas. A Prolog, na beira do Guandu, 150 mil metros quadrados. A SNAP, inclusive o CD de distribuição da Casa e Vídeo Ceará, lá em Queimados, 40 mil metros quadrados, já está alugado antes. No Build Sul está alugado antes de ficar pronto. O grupo do Gilberto Bufara construindo mais 114 mil, uma outra planta de 12 mil. Estamos com 4 plantas licenciadas, uma quinta sendo licenciada. Então, no rodoviário, na margem da rodovia, são várias plantas em construção e algumas já alugadas antes de ficar pronto. Agora, eu acho que a grande coqueluche, eu diria assim, o grande projeto na área de logística vai ser essa quebra de paradigma no Rio de Janeiro, que é fazer planta logística ferroviária. A MRS, que é detentora da linha de transporte de carga no Rio de Janeiro, até outro dia transportava só minério, tá certo? E será construído em Queimados o primeiro terminal. É uma fazenda de 700 mil metros quadrados. A MRS e a MTO já compraram esse imóvel. Nós já fizemos em parceria com a CODIN, com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e o governador. Fizemos um lançamento muito bacana no Salão Nobre, onde tiveram ali vários transportadores do Brasil inteiro, várias autoridades do ramo de transporte de carga. E lançamos essa planta que começa a construção em fevereiro. Está na fase de licenciamento agora, um investimento de 100 milhões de reais iniciais. E aí, com a coexistência desse projeto,
Outras ideias já foram surgindo. Primeiro, a certeza de que vai ter o terminal. Está tudo combinado, as coisas andando, propriedade feita, título de propriedade resolvido, licenciamento em andamento, a animação da MRS, a animação de quem precisa transportar, porque você imagina quantos caminhões você não tira da rodovia quando você transporta por carga, e essa quebra de paradigma de parar de transportar só minério e vai transportar todo tipo de carga através dos containers. É um projeto interessantíssimo, vale mostrar ele. O que é interessante é porque Queimados está no meio, né, entre o Porto Sepetiba e o Porto aqui do Caju. Do Rio. Então, quer dizer, tem essa possibilidade aí de... Exatamente. Então, outras coisas foram surgindo. Por exemplo, nós já vamos fazer a aduana lá. A Prefeitura já requereu o CLIA, depois da medida provisória que a presidente Dilma baixou, de requerer para você fazer a nacionalização dos produtos lá mesmo. Então isso vai diminuindo a burocracia, vai tirando o movimento dos portos e trazendo para uma situação intermediária. Nós vamos fazer, o governo do estado vai fazer 3 quilômetros de estrada ligando esse terminal ao arco metropolitano, do arco metropolitano distribui para o Brasil. É isso que a gente vai ser feito. Então, a nossa região, não só Queimados, mas ao lado, Nova Iguaçu, Japeri, Paracambi, enfim, Caxias, passa a receber um novo momento do ponto de vista do transporte. Por conta também do arco metropolitano. Sim, né? sim. A existência do arco foi fundamental para a existência, por exemplo, dessa planta logística. Ela não existiria se o arco não estivesse lá. E ao longo do arco a gente vê Queimados já estabelecido e com vários investimentos. Os municípios que estão ao longo do arco também estão tendo esse mesmo dinamismo econômico, o mesmo interesse de estabelecer as empresas ao longo dele? Sim, a gente já percebe isso, por exemplo, em Seropédica, que tem recebido também muitos investimentos. Mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico montou um fórum com os secretários de desenvolvimento de todos os municípios que são atravessados pelo arco. E a ideia é pegar esses secretários de desenvolvimento e a gente montar uma política de atração e de fomento a partir do arco metropolitano. Então, esse desenvolvimento, que já é muito grande, a gente acha que tem condições de crescer muito, porque o arco ele passa por áreas vazias do nosso estado, que não eram ocupadas, então há muita oferta de terra a preços interessantes. Então a gente precisa divulgar isso e precisa montar uma política de atração para essa região. E a gente está falando muito ainda da região da Baixada, da região metropolitana. E a região norte e noroeste, como está essa questão do desenvolvimento? A gente tem lá o Porto do Açu, né, que agora precisa ser ocupado, provavelmente a Petrobras vai entrar forte ali. Agora, existem outros investimentos também acontecendo e dinamizando as cidades do noroeste, do norte? Sim, o Porto do Açu, ele passou, o controle acionário do Porto do Açu saiu do Grupo X e hoje é de um fundo, chama EIG, que comprou toda a parte logística do Porto do Açu. E ele está em franco desenvolvimento lá. Nós temos implantados lá, já em fases de completar as obras, Tecnip, NOV, que são empresas que fazem produtos ligados ao subsea. Uhum. Tá. Mas até então a gente não tinha muita novidade para a região do Noroeste Fluminense. E a região Noroeste nós estamos discutindo com o grupo Mitsu para fazer uma fábrica de cimento de 600 milhões de reais. Aí eu acho que o estado do Rio de Janeiro consegue levar projetos para todo o estado e espalhando o desenvolvimento em todas as regiões. Já tem o local? Ele já tem o terreno, né? E nós estamos construindo a solução tributária para que eles possam vir. Quando o estado cresce as cidades, cresce a possibilidade de perspectivas da população também. E a questão do ensino, para dar conta aí desse trabalho todo e do potencial e da atração de mão de obra que essas empresas precisam. Como está o trabalho de Queimados com as universidades, com as empresas, com o próprio Sistema S? É verdade. Primeiro, os políticos às vezes não gostam de fazer desenvolvimento econômico porque o resultado para as cidades ele é um pouco demorado. Você tem o ISS imediato, mas o CMS demora um pouquinho mais, porque ele é medido a cada 2 anos. Então tudo que a gente está plantando, os resultados começam a sair agora. Então nos próximos anos vai se fazendo uma carteira de crescimento. É isso que está acontecendo na cidade. Agora, em relação à preparação, em parceria com o governo do estado, nós estamos construindo uma escola que já o ano que vem ela já é médio técnico, né? Esse ano ainda vai funcionar, nós vamos inaugurar a escola mais moderna do ponto de vista de infraestrutura da Baixada,
esse ano, início do ano. Ela funcionar em 2014 ainda sem um técnico, mas em 2015 já vira para técnicos com os arcos dimensionados pelo Distrito Industrial. Nós estamos levando a UERJ para lá. A UERJ está assumindo uma unidade escolar do Estado lá, nós já era da cidade, foi do Estado para a cidade transferiu para a UERJ agora. E o estudo está sendo feito em parceria com o Distrito Industrial. A discussão está sendo feita dentro do Distrito Industrial com as fábricas. E vai ter uma grande novidade, com a crise na Europa, você tem facilidade de atrair profissionais. Boa parte dos professores, por exemplo, estão vindo do Instituto Politécnico de Milão. Que legal. Essa primeira reunião já foi feita com o Instituto aqui, com os italianos aqui. É uma parceria que a UERJ fez com eles. Já nós precisamos de profissionais. E hoje, por exemplo, profissional de engenharia você não encontra em qualquer lugar. Então você tem que atrair aonde tem esse profissional. Então isso está muito bem encaminhado. As obras para a formação de laboratórios iniciam em fevereiro. No final do ano que vem, por exemplo, nós já temos um curso de engenharia pelo menos funcionando. Nós tivemos a primeira conversa com o presidente da Firjan na semana retrasada, quando a P&G, inclusive, que diz que customiza e distribui por queimados, recebeu o prêmio como a empresa que mais exportou na nossa região. É uma empresa que hoje está na nossa cidade, com 800 funcionários, é a antiga fábrica da Coca-Cola. Eu tive uma conversa boa com o presidente da Firjan, que nos garantiu a instalação da unidade do Senai lá. Então nós vamos fornecer o espaço e eles vão então entrar. Então nós temos que preparar. Isso é um assunto que está na pauta. Você tem que preparar a mão de obra, senão você perde a oportunidade de empregar quem é da cidade, quem é da região. Você vira um centro como é o Rio de Janeiro, né? Atraindo... Exatamente. Então está na pauta, tem que ser feito. Isso é uma dívida social de anos. Mas você não tinha um atrativo, o crescimento econômico agora gerou esse atrativo. Essa escola que o prefeito está falando, né, que está fazendo com tanto carinho essa escola técnica, né, na região de Queimados, ela faz parte de um programa que o governo do estado criou na Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o Dupla Escola, e que tem já algumas iniciativas de muito sucesso, que é a escola da Oi Futuro, que fica na cidade do Rio de Janeiro, e que forma o aluno do segundo grau, além da sua grade curricular, forma para ele ir para o mercado de trabalho. E esse projeto, a gente tem apresentado ele para muitas empresas. É um projeto muito interessante e que vem a suprir essa mão de obra que, graças a Deus, o grande desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro está fazendo. Vamos continuar falando de outros atrativos que a cidade está gerando no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O petróleo ainda é a mais importante fonte de recursos para os municípios, mas vários investimentos em outros setores estão previstos para 2014. Quais os principais? Bem, a gente fica muito feliz, que é o que o nosso secretário Júlio Bueno costuma dizer muito, né? A gente precisa trabalhar o Rio de Janeiro para além do petróleo. Não que a gente menospreze o petróleo é uma sorte para o estado do Rio de Janeiro, é um investimento enorme, traz muito desenvolvimento para essa nossa região, mas nós temos que diversificar para que nós não sejamos muito dependentes de uma única atividade. E nem vítimas também de cortes e disputas, etc. Então, o nosso trabalho tem sido muito grande, né? E a gente vê surgir alguns setores muito fortes, né? O primeiro setor é o setor automotivo, né? Quer dizer, nós estamos caminhando para se transformar no segundo polo automotivo do país, que é uma coisa extraordinária, há poucos anos atrás inimagináveis para o estado, né? Que traz aí também uma série de outras empresas para fornecedores, de toda a cadeia, né? Porque a gente aprendeu o seguinte: a indústria automotiva é montadora, ela não produz uma coisa, ela monta várias partes para fazer um automóvel. Então, os fornecedores dessas partes, do banco, do para-choque, do farol, de tudo isso, eles geram um encadeamento e uma multiplicação de empregos muito grande e muito importante para as cidades. Então, esse primeiro setor, que é o setor automotivo, tem sido, vamos dizer, a estrela do nosso desenvolvimento. Mas a gente não pode deixar de lembrar que outro setor muito forte, que tem atraído muitas empresas, é o setor da construção civil.
alavancado por todas essas obras, né? Mas não o setor da construção civil da obra, é a indústria da construção civil, atraindo empresas de cimento, atraindo empresas de bloco, atraindo empresas de tinta, que são empresas que fazem componentes ou que fazem equipamentos para a área da construção civil, né? Um outro setor muito interessante que Queimados também é estrela é o setor do alimento, né? O Rio de Janeiro, ele importa o alimento que consome, ele tem pouca indústria do alimento. E é o segundo mercado consumidor do país. E é o segundo mercado consumidor do país. Então, Queimados está preparando uma planta, que é a segunda planta da Piraquê, né? Essa carioca, essa indústria carioca, né? Que faz os biscoitos, que fazem as massas, que fazem isso. Ela tem uma planta maravilhosa na cidade do Rio, trabalhando na sua capacidade. E ela agora está se expandindo e está fazendo uma planta em Queimados. É verdade, o investimento já passa de 100 milhões, já está terminando a terraplenagem. A Piraquê ela tem uma questão importante. Pouca gente sabe que ela praticamente só fornece para o Rio de Janeiro. Lá o vendedor não recebe prêmio, o prêmio é ter mercadoria para vender. E ela agora quer completar o mercado do Rio de Janeiro, quer ir para os municípios vizinhos. E essa planta está sendo construída em Queimados. Uma geração de emprego em massa, porque essa é um tipo de planta que gera acima de 1.500 empregos, uma única planta. Investimento de mais de 100 milhões, uma planta belíssima. Já iniciou a construção. E é isso, o ramo da construção civil, ele ativou muito a nossa cidade. Eu tenho de bloco, a tubo de concreto, a argamassa, a Deca produzindo louça, telha, enfim, nós somos um case importante aí. E o ramo de cosmético também. A gente tem muita coisa, tem 4 plantas hoje no ramo de cosméticos, tem uma quinta discutindo. Que a Baixada é meio referência, né? Sim. A gente tem Nova Iguaçu também, com um cosmético forte. Isso, então isso tudo está andando por esse momento que o Brasil vive, que o Estado se colocou à disposição de receber o empresariado. Então o momento é espetacular, obviamente o petróleo continua sendo a nossa maior riqueza, a maior bênção, é importante que se diga, mas essa possibilidade de diversificar que o Rio de Janeiro criou, né, essa política de crescimento para todas as áreas, de abraçar, de receber o empresariado, de dar incentivo dentro das possibilidades, de mostrar que é um corredor importante, isso está preparando o Rio de Janeiro para o futuro. Eu digo sempre para os administradores que eles não vão colher agora os resultados desse crescimento econômico. Os primeiros resultados estão chegando agora, mas com certeza está tornando a questão econômica uma questão garantida para o futuro com todos esses investimentos. Você observou mudança assim, em relação à atitude dos prefeitos de 4 anos atrás para agora, assim, na busca pela Codinho, pelo Estado como um parceiro? De mais tempo até, né? Quer dizer, eu vim para o governo com o governador Sérgio Cabral. E o que a gente percebe é assim, quando nós chegamos aqui, a gente discutia a decadência do Rio. E hoje a gente discute a prosperidade do Rio. Então é uma mudança absurda. Os prefeitos nos solicitam, nos chamam, nos convidam, entenderam que a área de desenvolvimento econômico é um parceiro deles. É verdade. E que trabalhamos juntos para que a gente crie projetos em todas as cidades do estado. Então é uma mudança extraordinária e eu fico muito feliz de ser partícipe de toda essa mudança. O ânimo do Estado é outro, né? As autoridades hoje, o governador é um entusiasta do crescimento. Então, quando você fala, você vai receber uma grande empresa do país tal, do estado tal, quer vir para cá, eu quero receber. Então, isso é importante. O empresário quer ter essa segurança. Ele quer conversar com o prefeito, saber que ele não vai ter dificuldade, não vai ter uma pedra no caminho, ele quer conversar com o secretário de Estado, ele quer conversar com o governador para saber se isso vai ocorrer. Então, todo esse entusiasmo, toda essa vontade de fazer o Estado crescer, isso deixa o empresariado numa situação confortável. Agora, enche também o administrador de muita responsabilidade. Sim. A demanda é muito grande, né? Você tem que ter disposição para efetivamente garantir esse atendimento, que é o que importa, que é a geração de emprego e novos impostos. E você não muda a vida de uma cidade, de um estado, se você não tiver essa condição. E isso é possível fazer, o Estado está mostrando que é possível. E as cidades que se interessam também estão mostrando que é possível. Eu acho que é uma quebra realmente, como eu falei anteriormente, é uma quebra de paradigma até no comportamento das autoridades. Hoje você inaugura, eu vejo pela minha cidade, hoje eu inauguro uma grande loja, uma grande marca hoje, o povo tem a mesma emoção que eu estivesse inaugurando uma rua. A minha cidade não tinha Casa e Vídeo, não tinha Loja Americana, não tinha Líder Magazine, não tinha Gripom, não tinha Bob's. O crescimento econômico levou isso tudo. E você vê o dia da inauguração de uma loja, parece um acontecimento. Mas por quê? Porque é importante para o mercado consumidor, você tem o consumidor, é importante na geração de emprego,
E para nós, governo, é importante a geração de novos impostos. E fixa a população, né? Exatamente. Quer dizer, você resolve também o problema de transporte, por exemplo, Exatamente. da mobilidade. Exatamente. A pessoa tem que viajar horas e horas. Conversando com recursos humanos da Casa e Vida esse dia, estava me contando. Eles inauguraram com 95% da mão de obra, de mais de 150 funcionários que tem lá, todos de fora, porque precisava abrir a loja. Trocou 80%. 80% é da cidade. É aquilo que eu falei, é a roda da economia, porque ele recebe o dinheiro dele, ele vai comprar no açougue, na farmácia, na padaria, no mercado e vai gerando novos Vai demandar empregos. as marcas que vão... Sim, com certeza. Então, a visão do Estado e dos prefeitos que tiveram interesse, das prefeituras que tiveram interesse, no caminho do desenvolvimento econômico... E construíram também essa infraestrutura, né? Claro, com certeza. Porque para poder dar resposta ao empresário que vinha, Exatamente. que precisa ter fibra ótica, precisa ter uma série de... Eu sou suspeito que eu fiz agora a minha segunda exposição industrial. E você imaginar fazer uma exposição industrial na Baixada Fluminense era alguma coisa que não se podia imaginar. Nós fizemos há 2 anos, ela é bianual, nós tivemos 28 participantes. Nós temos 43 agora, o nosso pavilhão não coube. As grandes fábricas, as grandes marcas expondo, mostrando, por exemplo, que poucas fábricas no Brasil produzem a lancha que nós produzimos na nossa cidade. Você imaginar que alguns produtos conhecidos no mundo hoje são produzidos em Queimadas, isso é um orgulho muito grande. A população também sente isso na autoestima. Com certeza. E muda a realidade. Exatamente. Para os próximos anos. A gente espera, então, que o Finanças dos Municípios Fluminenses 2014 ainda venha com mais surpresas e notícias boas. Bem, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Conceição. Obrigada, prefeito. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioinfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.